Boa noite, galera do 3D! Como vocês estão? Ana, líder das empreendedoras, para mais uma noite agenda/live 3D para todos vocês. Para quem ainda não conhece o nosso grupo Empreendedoras 3D Power Woman, a gente é uma comunidade de mulheres que trabalham no mercado da impressão 3D há mais aí de um ano, quase dois, fazendo conteúdo semanalmente para toda a família 3D, toda a galera do 3D. E assim, eu iniciei aí a live um pouquinho antes, fiz uns stories e falei assim, e aí, vocês estão prontos? Você já apresentou o seu negócio para o mercado 3D? Ô, lindona, seja bem-vinda! Nossa página aqui, nosso grupo, nossa comunidade, nossa família 3D, tá? Eu tô começando com a agenda, daqui a pouquinho vai começar a live. E assim, a gente faz conteúdo, graças a Deus, para todas as frentes do 3D, tá? Seja empreendedor ou empreendedora, tanto faz, gente. A gente tem nossa comunidade de crianças que participam dos nossos eventos, do nosso conteúdo, né? Hoje me marcaram, fiquei tão emocionada. Também fiquei muito feliz que eu fui esse final de semana aí no evento de uma guria, né? Que, olha, temos na comunidade várias líderes, né? E é um orgulho para mim. Então, assim, você não segue ainda nosso conteúdo? Aproveita. Estamos em todas as plataformas. TikTok, LinkedIn, YouTube, Facebook, tá? Então, assim, não tem como perder o conteúdo em si. A live a gente consegue colocar no Instagram, né? Que é ao vivo, sobe pro YouTube e pro TikTok. Oi, lindona, daqui a pouco eu te chamo, Ana. E aí vou começar hoje falando, né? Essa semana muito agitada, porque a gente tem a live 3D, mas a gente também, durante a semana, além dos meus negócios, né? Eu ajudo a comunidade 3D. E aí, tanta alegria, porque na Expo 3D BR, para muitos, né, não conhecem ainda, a gente vai ter agora, no finalzinho de outubro, começo de novembro. Nós estamos com 2 trilhas, tá? Oi, lindona! Espera que eu tô dando a agenda. Com 2 trilhas, a de empreendedorismo feminino e a trilha de colecionáveis que deram pra gente também. E aí, como que tá? Nossa trilha de empreendedorismo feminino, essas gurias aí estão. Tem 12 palestrantes, tá? Então eu vou falar hoje, mas já tô adiantando. E aí, fora isso, a gente ajudou aí nas outras trilhas, né? E na trilha de colecionáveis, mais 21 palestrantes. Olha quanta gente empreendedoras está levando para a Expo, tá? Então, leva para os nossos eventos e também para a Expo. Vamos ter 4 workshops de amigos, inclusive eu tenho workshop. Quem quer mexer com acessórios em 3D, aguarde, a Ana vai ter lá um workshop. E aí, vamos falar dos posts da semana, gente? Primeiro post eu coloquei há 2 dias atrás, eu coloquei uma empreendedora chamando a galera, porque é isso mesmo, essa semana foi bem isso mesmo. E aí eu coloquei, divulgue seu negócio para o mercado 3D, @empreendedoras 3D Power Woman. Você é artista, designer, educadora, criadora ou empreendedora do mercado 3D? Então esse post é para você. Aqui o espaço é certo para apresentar o seu negócio, mostrar os seus produtos ou serviços e conectar-se com outras mulheres incríveis do mundo 3D. Deixe nos comentários o nome do seu projeto e o que você faz impresso em 3D. Muita gente é inibida, vem no meu particular e colocou. Eu espero um dia que eu coloque o post, todo mundo vai e comente. O pessoal participa bastante dos stories e do inbox, né? Mas eu quero que deixe lá para todo mundo ver. Aí eu coloquei sua arroba no Instagram e o seu contato. Aí eu coloquei, somos uma rede de apoio, colaboração e crescimento. Juntas criamos um futuro com mais representatividade, inovação e oportunidade para todas nós. Vamos nos fortalecer mutuamente e pedir para a galera compartilhar, né? Compartilhe o seu talento, descubra outras empreendedoras que, como vocês, estão transformando o mundo com criatividade e tecnologia. E aí coloquei um monte de hashtags e assim, muita gente entrou em contato. Graças a Deus, inclusive os empreendedores mandando, ó, Ana, chama essa guria. E eu chamei, hoje até entrou uma guria nova aí do Paraná no nosso grupo. Aí precisa mais uma guria para fazer sair o mural, né? E aí o post 2, faz poucas horas que eu coloquei, também é uma chamada, tá? Eu coloquei na verdade, uma frase, né, que eu fiz, e o meu rostinho lá, né? O pessoal já tá acostumado que eu coloco a minha mesa de trabalho.
E aí sempre aquela frase. Aí eu coloquei, no empreendedorismo 3D, conexões reais são mais valiosas que qualquer tecnologia. E a galera da Expo 3D BR curtiu, colocou até a mãozinha assim, ó, gente, agradecendo. Eu também tô muito feliz, né, com tudo que tá acontecendo. E assim, eu coloquei a confiança entre empreendedores fortalece o ecossistema e traz prestígio mútuo. Quando você acredita no trabalho do outro, abre espaço para trocas poderosas, crescimento sustentável e reconhecimento coletivo. E aí, fiquei tão feliz, né? Parcerias com propósito criam raízes. E negócios com raízes crescem mais fortes. Eu sou a doutora Ana Helena Malvese Rampazzo, líder, @empreendedoras 3D Power Woman, e convido você, empreendedor e empreendedora do mundo 3D, a participar do nosso universo 3D e se conectar com a nossa comunidade de inovação, cooperação e inspiração. E aí eu termino, né? Fala assim, hoje tem uma live imperdível, com conteúdo de alto nível e a nossa agenda semanal 3D, recheada de eventos, trilhas, oportunidades para evoluir junto. Siga a gente no YouTube. Você já seguiu a gente no YouTube, gente? @empreendedoras 3D Power Woman. Porque no nosso universo ninguém cresce sozinho. Aqui a conexão é maior que a tecnologia. Eu sempre gosto de colocar frases impactantes. Então, assim, se você tá aqui, quer saber da live, gente, esse mês, essa vai ser a terceira live. Primeira live foi lá no dia 4, foi a arte de contar histórias através dos seus colecionáveis. Foi com a Jaque e comigo e com outra Ana, 2 Anas. Tá salva aí no YouTube, é só vocês seguirem e curtir, gente, assista, tá imperdível. Semana passada eu fiz a 12ª live networking com a 3D Lab, tá bom? O Brian tá também aí na nossa página, procura aí, tá? Live Networking 3D, foi imperdível também. Hoje, muito importante essa live, tá? Queria fazer, assim, desde o início do grupo eu tenho falado disso. Colaborações de sucesso, criando parcerias com artistas, designers e educadores. Hoje a gente vai debater sobre esse assunto. É bem importante. Com 2 gurias excepcionais também. Elas estão aqui, já estou muito feliz. E a semana que vem vai ter uma live também, marketing criativo para vender colecionáveis e decoração impressa em 3D, com a Ohana e com a Angel Maker. Gurias que arrasam. Então, assim, vamos falar nossa hashtag? Juntos somos mais fortes, somos imbatíveis. Empreendedoras 3D Power Woman. E a gente tá indo, gente, pro nosso 7º evento presencial. E eu gostaria de falar que a gente tem aí 38 murais de gurias, tá? Falei que entrou uma guria nova, ainda nem saiu o mural dela, vai ser o 39. A gente tem aí 30 palestrantes, tá? Só que agora, contando a Expo, esse número vai aumentar demais. E até a Expo a gente tem mais 3 eventos. Então olha como que vai aumentar esse número de palestrantes, graças a Deus. A gente tem muitas horas de conteúdo. Eu vou falar aí mais de 200, mas acho que tem mais. E a gente tem aí 12 lives networking 3D, 12 empresários que fizeram conteúdo com a gente, que tem experiência do Universo Maker, Universo 3D para vocês. E tá aí. Tá? Os cupons, gente, cupons do Empreendedoras 3D Power Woman. 3D Power Woman, entrar em contato, 3D Prime, inclusive essa semana, sabadão, tô junto com eles aí, né, muito feliz pela festa de aniversário deles. O Anderson me chamou no particular, falou, Ana, você vem? Eu falei, lógico, amigo, já fiz minha inscrição, eu, o marido e o filho. Estamos muito felizes, né, com todo esse prestígio aí, sempre chamando a gente, né, e trazendo todo mundo, graças a Deus, é isso que a gente quer. Tavares 3D Print também. Procura aí, 3D Power Woman. Entrar em contato com os guris. Essa semana republicaram a gente um monte lá da palestra que eles fizeram. Estão com a gente em todos os eventos. Fora isso, gente, a gente vai falar aqui. A gente tem muita gente do 3D, tá bom? Que tá apoiando empreendedoras. E assim, é isso que mais a gente quer. A gente quer que todo mundo veja que pode contar com a gente, né? Conte comigo, eu sempre falo isso. E que a gente está preparada, né? Para cada desafio, a gente quer
ultrapassar, se ajudar e fazer mais ainda essas conexões, né? Os parceiros, gente, vamos falar de parceria? A gente teve agora no nosso último evento e a gente quer manter esse pessoal, graças a Deus, a 3D Prime, né, que eu acabei de falar, a Quantum 3D também, né, está com a gente em todos os nossos eventos e também com certeza vai estar lá na Expo. A gente também tem o Tavares 3D Print, né, também um amigo aí dessa parte de manutenção. A Curto Circuito, tá? A galerinha aí, a gente fez a palestra, fez o workshop, eles vão estar expondo também. Vai trazer gurizada nova pro nosso evento, eu já fiquei muito feliz, tá? A 3D Lab também, tá? Muito feliz. Além da Live Networking mês passado não, esse mês, semana passada, a gente também conta com eles. Graças a Deus, deu carta branca pra gente. E a Voos 3D, os amigos lindos aí, que essa semana tá fazendo o lançamento. Hoje eu fui lá, cor verde, linda. Gosto do Silk, amigo. E é isso aí, é o que mais a gente quer, né? A gente vai ter agora, gente, o nosso 7º evento, anota aí as datas. Vai ser agora o próximo, dia 26/7. Eu acabei colocando nos stories que a guria me perguntou, 26/7. O 8º, 27/9. E o 9º, 29/11. E aí vai ter a Expo 3D BR também, né, gente? Então, assim, acompanhem. A gente vai lançar essa semana que vai entrar agora, né? Se Deus quiser, no máximo em 10 dias, para vocês toda a programação do 7º evento. E, assim, na verdade, né, esse 7º evento, ele vai ser muito importante pra gente, porque com esse fechamento dessas trilhas, a gente está trazendo muita gente nova, né? Então, assim, que não era palestrante, agora vai palestrar. E é um orgulho tremendo a gente ter tantos parceiros, né? Esse tanto de gente que confia no nosso trabalho e que ajuda a comunidade 3D. E aí eu queria deixar o convite, tá? E também uma chamada aqui. Quem vocês querem nos nossos eventos? Quem vocês gostariam de ver na Expo 3D BR? Fala pra gente, chama aí depois, fala, Ana, eu gostaria de ver tal guri. Olha, Ana, traz no seu evento essa pessoa que ela é show de bola. Então, assim, entre em contato com a gente, é isso que mais a gente quer, esse feedback. Beleza? Vamos começar a live? Vou chamar minhas gurias agora lindonas. Vamos pegar aqui, que é papel para mais de metro. Eu sou ecológica, viu, gente? Eu uso frente e verso. Já tô falando. Antes que o pessoal pergunta pra mim, né? Meu Deus do céu. Ana, já aceitando. Entrar ao vivo. Lindona! Olá, Oh, você tudo tá bem? experiente! Tá vendo como passa as coisas, Você Ana? viu? Ah, vai se apresentando que eu vou chamar outra guria. Tá joia. Pode se apresentar, Pode? Ah, Ana. beleza. Então, eu Pode. sou a Ana, da JTL Design 3D. É a segunda live que eu participo aqui, né? Sou do interior de São Paulo e nós somos praticamente iniciantes. Aí não tem um ano que nós iniciamos com a impressão 3D e está sendo, assim, muito interessante. Ô, Esse lindona, eu quero agradecer demais aí, né? A guria de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Tá, uma guria assim, super. Eu falo que participativa mesmo, porque você entrou em lives, você deixou à disposição para estar fazendo mais lives, né, Ana? E assim, eu, na verdade, quero trazer você para os nossos eventos, porque eu vejo você assim. Você se coloca muito bem, né? Então, eu quero você nos nossos eventos. Se Deus quiser, né, Ana? Esse 7º você vem, né, para São Quando Paulo, né, guria? que é mesmo? Você falou a Dia vinte data e seis aí? do 7. 26 do É, 7. já fica o convite, Tá. vem aí com a família, tá? Que vai ser Uhum. espetacular. E eu quero sempre estar com Eu vocês. vou me organizar aqui para estar nesse Isso, próximo se aí. Eu me lembro organiza, que o guria. último coincidiu com um compromisso nosso, a gente não conseguiu, mas o próximo eu vou me organizar para ir sim. Isso, já se organiza, que faz parte, porque tá muito legal, Legal. tá? Eu acho que essa conexão precisa mesmo de Com vocês. certeza. Ixi, Com ela certeza. saiu. Vamos lá, acho que ela clicou em alguma coisa. Vamos convidar aqui. Guria, ela tá no Espírito Santo. O Espírito?
Santo, Vamos lá. Espírito olha, é um Santo. em cada canto mesmo, né? É, isso aí. É o que mais a gente quer, todo mundo, né? Sim. Eu já coloquei ela aqui. Vamos ver se ela entra. Ô, Débora, não surte, não fique preocupada, guria. Primeira live é assim mesmo. Vou ver se apareceu. Vou te aceitar, tá bom? Vou falando e você vai tranquilizando. É a primeira live Ó, já apareceu ver aqui pra mim. Já te aceitei. Aceitar ao vivo. Ver. É normal, viu? Por causa que às vezes a conexão sai mesmo. Ó, Sim. faz o seguinte, sai do Instagram e volta. Porque você tá aceita aqui, e mesmo assim eu não tô te vendo. Você tá vendo ela, Ana? Não, Tá com alguma tela tô. ligada? Não. Tá. Então faz isso, Débora. Sai e volta, tá bom? Ó, ela já saiu, vou convidar ela de novo. E é isso aí, ela saiu mesmo. É normal, né? A gente tem que. Oi, guria! Conseguiu Olá, agora? agora eu consegui. Ah, Deixa eu virar aqui a agora é câmera. hora É de você se porque apresentar. Se eu apresenta, queria fazer Débora. A gente pelo estava falando computador. do Espírito Desculpa, Santo, né, guria? eu sou do Espírito Santo. Ô, lindona. E é a nossa palestrante, ó, da trilha de empreendedorismo feminino, Ó, gente. que legal. Já em primeira Isso. mão. Se apresenta, guria. Fala do seu arroba. Sim, meu nome é Débora, né? Eu tenho uma empresa chamada 3D Manufatura, onde o carro-chefe é o escaneamento 3D e preparação de arquivos para manufatura, né? E é isso, a palestra que eu vou dar é sobre isso, sobre o escaneamento Sim, 3D e guarda o tema, sobre... não solta ainda, Ah, que tem que ser. É, porque a trilha lá, né? tá, Surpresa! Eles vão tá, fazer joia. chamadas, tá, com a gente, vai ser bem legal, tá? Do jeito que eu Uhum, faço com vocês, aí vocês amplificam aí um grau maior, tá? Que ok. aí, melhor ainda. Eu queria falar, gente, que essa live hoje é super especial, porque assim, eu sinto de vocês participação mesmo, né? Então, são Uhum, pessoas desinibidas e que conseguem conversar sobre tudo, né? uhum, A Débora, há pouco tempo de grupo, eu já. Débora, tô vendo sua foto, guria. Ela, ai, Ana. Então, assim, é isso que eu mais gosto, sabe? Gurias uhum, que são antenadas e abertas. Então, quando a gente fala, né, colaboração de sucesso, a pessoa precisa ser assim, né? Sim. Então, total isso. Vamos para a primeira pergunta? Gente, a live é assim, é uma live de debate, é uma live de amigas. Então, assim, uma vai complementando a outra, é assim mesmo, uma corta a outra. E quem tiver vontade para falar, fala. Se não tiver, deixa que a outra fala, tá bom? ok. Então, para a primeira, ó. O que torna uma parceria verdadeiramente colaborativa no universo de impressão 3D? O que vocês sentem? Eu acredito que a troca, né? A troca Sim, genuína, assim, né? Tá aberto para aprender, cada um, né, do outro. É isso, basicamente. Uhum. basicamente é isso. E para você, Dé? Eu acho que, como designer, Uhum. eu participo de vários projetos. E se você não tiver troca, ou da parte técnica, da parte de artista, você não constrói, entendeu? Ah, eu só vou fazer a minha parte e pronto, já não existe isso mais, né? É uma Sim. parceria, né? Eu vejo, gente, que é assim, hoje colaboração, né? Colaboração está aberto mesmo. Então, desde que você falar das mídias sociais, né? De você envolver mesmo essa parceria, você mostrar para o mercado. Então, Uhum, assim, hoje eu vejo que você tem ideias, você compartilha ideias, você tem habilidades, você compartilha habilidades, você não esconde o seu conhecimento. Então, uhum, isso já vai essa colaboração, né? E eu vejo assim, hoje é difícil pessoas que saibam ouvir, né? Ou mesmo co-criar. Às vezes as pessoas elas querem criar sozinhas, elas não querem, sabe, assim, pegar uma ideia, conversar, gastar um tempo mesmo, né?
Eu Então, tenho. assim, eu vejo muito difícil no mercado isso hoje. Graças a Deus tem pessoas que pensam assim, como a gente, né? E consegue ser aberto. E assim, hoje tem que ter propósitos parecidos, porque eu acho que se é muito oposto, muitas vezes tem dificuldade, tem barreiras. Então, isso já ajuda bastante aí nessa pergunta. Eu coloquei que hoje no grupo Empreendedoras tem muitas gurias que fazem parceria, tá? Uhum, Isso eu queria falar porque tem gente que não modela, então pede para outra guria modelar, tá? uhum. Então isso é bem legal, assim, a gente frisar mesmo, tá? Eu Vamos tenho para a até um. segunda? Ah, Ah, tá. Só um ponto aqui, que isso é tão importante em qualquer construção. Eu trabalhei muitos anos com joalheria sei. e quando eu iniciei, eu caí de paraquedas. Então, eu conversava muito com os ourives Tá. para saber sobre tolerância de material, entendeu? Trocar essa ideia é importante, mesmo que seja o artesanal, é o artesanal junto com a tecnologia juntos, né, Sim, para criar alguma coisa. sim. Ainda Sim. mais essa parte, né? Às vezes de restauração de joias, né? Você entra aí, você escaneia, né? Tá cortando um pouquinho. Deixa eu... Tá cortando? Não, sou eu aqui. Eu vou, na verdade, mudar aqui uma coisa, ver se melhora o áudio. Tá. Gente, vamos para a segunda. Obrigados, corações. A gurizada entrando aí, gurizada palestrante também da Expo. Quais foram os maiores aprendizados que vocês tiveram ao trabalhar com artistas, designers e professores? O que vocês podem passar aí? Alguma experiência? No caso, eu acho que eu acabei de falar dessa experiência com o trabalho O artesanal, que Orives, tem é. Aham. os ourives. E um workshop que eu dei recente eram para professores, só que eram diversas áreas. Então eu falei Aham. assim, meu Deus, eu vou dar esse workshop, né? Aham. E daí eu fui conversando com cada um. Eu sou da área da matemática, sou da área das ciências e matemática e outras, artesanato. E daí eu fui tentando entender qual é a dificuldade de cada área e por que a inclusão da manufatura aditiva. Porque também tem essa pergunta. Por que você vai incluir a manufatura? Porque é uma moda ou porque realmente é necessário? Tá. Né? Uhum. Show, guria. Amei. É isso aí, né? Ver a necessidade, né? E Isso aí. colocar por que que Isso aí. coloca, né? Essa É, parte da funcionalidade. É importante. E você, Ana? Assim, basicamente isso, né? Eu até anotei aqui, né? Aprender com a visão de cada pessoa, né? Porque cada um tem uma visão, cada um tem um conhecimento, né? Seja designer, professor. Então é realmente estar aberto ali para aprender, Uhum. entender o que a pessoa quer te transmitir e você colocar em prática, né? Sim, sim. Eu coloquei, gente, que assim, cada um tem um jeito, uma maneira de ver. E às vezes é difícil para o outro enxergar o que você tá querendo, né? Uhum. Então, assim, hoje, o artista, principalmente, quando a gente fala artista, né? Então, o que, uhum. que tem o olhar do artista? Eu me considero artista do 3D. Eu vejo com a emoção. Eu me conecto através das emoções. Por mais que eu fale, eu sou designer. Não. Designer é escala, sabe? Assim, a gente é muito voltado para isso, que é um olhar mais técnico. Mas, assim, a partir do momento que você também vai mexer com a parte forma e função, é designer, né? E aí, a parte do educador, a gente vê muito essa coisa do impacto, sabe? Então, também tem que classificar, né? O tipo do cliente que você tem. E, assim, juntar esses pontos de vistas é difícil, gente. É difícil, porque às vezes as pessoas elas não enxergam a mesma coisa que a gente, sabe? Para elas é difícil. É, Então, é, assim, hoje eu vejo que se você vai, faz direitinho, né? Conversa, marca as reuniões com tempo, não com pressa, né? As parcerias, porque assim, hoje eu falo, a gente tem gurias do grupo que já entraram em contato comigo, falaram, Ana, o que você acha dessa ideia? Eu falei, eu acho ótima. E aí? Inclusive, ela tá aqui vendo a live. Cara, eu tô sem tempo agora, mas eu quero ver. Eu vou estudar, vou pegar o máximo de informação e a gente vai conversar. Porque é isso, sabe?
Também não adianta, às vezes, você marcar e você não tem a mínima noção do que a pessoa quer. Uhum. Você tem que fazer uma triagem antes também, Então, sabe? Então certeza. eu vejo muito isso, para você estudar e estar um pouco preparada também, né? Alinhar pensamentos é uma coisa Sim, extremamente difícil, porque na minha cabeça tá uma coisa, na sua tá outra, é. e aí você acha que tá falando a mesma língua e quando vai ver é completamente diferente. Sim, às vezes você precisa de umas 3 visitas do cliente para poder antenar tudo, porque você leva ali mais ou menos o seu projeto, ele não gosta, aí você volta, depois você retorna, e é assim que funciona, né? Então, assim, hoje eu vejo que essa parte de você ver, classificar o cliente e sair dessa bolha, sabe? Parece que todo mundo às vezes pensa numa bolha e foca assim, é difícil. E eu falo que é meio ver fora da caixinha, sabe? Uhum. Então, isso que eu mais queria passar, porque hoje as pessoas, por exemplo, vai conversar com essa parte de decoração 3D. Gente, as pessoas são muito fechadas, né? Quando você mexe com um produto super tecnológico, né? Poxa, você pode fazer várias criações, não um tipo só, sabe? E na casa da gente mesmo, no escritório, ou nos negócios, você consegue agregar várias coisas, né? Então, assim, na nossa comunidade, a gente tem gurias, gente, engenheiras, todas as áreas, tá? Mas que são artesãs, que gostam de tudo. Então, às vezes, o nosso cliente, ele também gosta. Então, Uhum. fica antenado nessas parcerias, nos clientes, para ver também os gostos. Pergunta, sabe? É um Isso bate-papo, ajuda você tenta bastante. descobrir. Isso ajuda, né? Porque hoje você vai lá, o cara passa o projeto, mas às vezes ele nem sabe direito o que ele quer, na verdade, né? Às Não. vezes pelos gostos você vai traçando, né? Fala, Dé. Quase sempre um cliente não vai saber se aquilo. Ah, Débora, faz isso aqui em impressão 3D. E a minha pergunta tem sido sempre essa: por que impressão Sim. 3D, né? Por que que a gente não faz de outra forma? Há outras formas de fazer, e daí dessa conversa surge a solução para o problema dele, seja em 3D ou outra forma de fabricação. Show, é isso mesmo. É porque aí você frisa mais ainda a necessidade, né? Entendeu? Isso é importante para você definir mesmo e o cliente depois não vinha mudar, né? É assim, né? Gente, vamos para a terceira. Obrigada. Ó, o Dani, outro palestrante aí da Expo, lindão. E vem nos nossos eventos também. Terceira, gente, como alinhar visões criativas tão diferentes entre arte, técnica e educação, sem perder a essência de cada um. Vocês têm alguma técnica, assim, que vocês gostam? Porque o cliente às vezes viaja, né? A gente tem que. Eu acho que não só cliente, eu acho que até parcerias que você vai fazer, você precisa criar elementos visuais assim para que ele possa entender, entendeu? Aham, isso aí. Então a sua técnica é criar mesmo alguma coisa visual, levar, né? Para ele prospectar e ver, assim. Isso, e entender e a gente caminhar junto, né? Sim. Às vezes algum exemplo de um outro projeto que você fez, né, Dé? Já ajuda, né? Show. E você, Eu Ana? acredito que é alinhar expectativas, seja mostrando, né, visualmente, ou então escrevendo e assim anotando tudo que o cliente ou o parceiro, né, tiver em mente, querendo colocar em prática de certa forma trazer, como a Débora falou, né, porque é igual a gente mencionou na pergunta anterior, tá de um jeito na cabeça de cada pessoa e para Sim, entender que é aquilo que você quer chegar, que é o é, mesmo objetivo, às vezes tem esse é tempo aí. importante, né? Sim, com Eu certeza. acabo, gente, meio que escutando mais na primeira visita. Não sei se vocês têm essa. É meio o ato de escutar, porque às vezes as pessoas não sabem o que elas querem. Elas, mesmo na fala, você Realmente. já demonstra assim, eu fico anotando, sabe? Uhum, Às vezes, se o cliente é muito tímido mesmo, leva algumas perguntas, né, para ajudar, né? Porque uhum. você chegar e falar, o que que você quer? E a pessoa não consegue, né, desenvolver nada, você já vai. Sim. Então, eu levo algumas perguntas e eu gosto muito de levar o material mesmo, para a Uhum. pessoa ver. Porque muita gente às vezes não conhece, sabe? Então, assim, Eu falo, tocar, ver se é leve, sabe?
mostrar, às vezes, algum projeto com outras cores, ou alguma coisa, falar que dá para fazer personalizado também, mas demanda um pouco mais de tempo. Então, assim, tudo isso já ajuda, né? Mas, assim, hoje, eu até anotei aqui, né, que a gente não pode padronizar o atendimento. Para cada Não. pessoa Não, de é jeito um, nenhum. sabe? Ainda mais Isso, tratando de 3D, né? Que você sim. é um Porque tem gente que mundo de padroniza e, possibilidades. assim, às vezes perde cliente, né? Então, Uhum. assim, às vezes também deixa de oferecer coisas legais, ou mesmo de você se desafiar no 3D, né? Então eu vejo isso. E eu vejo que o segredo mesmo é entender o porquê, que foi o que a Débora acabou de falar pra gente. Uhum. Porque o cliente, às vezes, ele não sabe o porquê que ele quer utilizar, e às vezes ele fica comparando, né, com outros projetos. E não é legal pra gente. Então, a partir do momento que você define mesmo, aí para com tudo isso, né? Sim. Já tira essa visão, né, distorcida, né? Então, é Uhum. uma tática. Vamos para Eu a tive. quarta, gente? Querem Ah, complementar alguma coisa? não, eu ia complementar da parte de material, eu também faço isso para que a pessoa possa entender. Vamos supor, eu trabalho muito com TPU Sei. aqui, né? Às vezes o material é muito frágil, eu mudo para TPU, então eu levo esse Uhum. material para a pessoa entender o porquê que eu quero mudar aquela impressão para TPU, por conta da resistência, né? Até Sim, para que ela possa entender. sim. Essa parte dos silks, eu até falei numa live da parte de acessórios, tem gente que não sabe, né? Mas o PLA Silk, ele acaba com o tempo também dando uma opacidade. Então, dependendo Uhum. da peça, tá? Ele também é mais quebradiço. Você tem que falar isso para o cliente, né? Então, hoje a gente conhecer o material e levar essa experiência para o cliente, já mostrando que pode acontecer alguma alteraçãozinha, é importante. Eu não sei se vocês já viram muita gente que faz, como eu vou dizer, premiações, troféus. E Hum. na internet a gente vê muitos utilizando silks. Ah, Então, imagina que você tem lá, né, o prêmio, tudo, e depois vai ficando com uma cor, né? que Então a gente tem que falar. Ah, É, é a gente verdade. tem que eu falar. tenho até uma pergunta Aham. sobre o silk. Fala, Não tem fala, um Dé. material que você possa passar depois? Isso é Então, pergunta. na É. verdade, só um paninho seco, espanadorzinho, porque Ah, assim, se você ficar molhando também, né, não é já. ideal. Não é. Até quando você vai tirar suporte, gente, hoje eu coloquei lá, quebrei a peça. Meu filho tira melhor que eu os suportes, porque a gente, na hora de tirar o suporte da mesa, você já tem que ter a delicadeza. Uhum. E na hora que você vai tirar, nunca tirar o suporte na mesa. Você tem que tirar da mesa, sentar com uma visão ali para poder delicadamente tirar, né? Então, brinco dos suportes são insuportáveis, mas é isso aí. Olha lá, ó. Nossa, que legal, não sabia disso. Ô, Bruno, ô, Amaral, aí, ó. É mais um palestrante da Expo, Té. Olha lá, Ana. É, Show. Obrigado, amigo. Gente, vamos para a quarta? sim. Quais são os maiores desafios de comunicação em parceria que vocês enfrentam, né? Principalmente que nem a gente está falando de ser multidisciplinares, né? E como vocês superam? Vocês já tiveram alguma dificuldade? Acho que entender assim, né, o vocabulário do outro, né? Porque às vezes a gente está falando a mesma coisa, só que com palavras diferentes Sim, e não entra no entendimento, né? Ainda mais se usa termos técnicos. Então, assim, é realmente confirmar se é aquilo mesmo, ir por outro caminho para tentar entender, né? Assim, uma comunicação aberta, né? Porque se você vê que o negócio tá meio endurecido ali, aí já fica é, mais difícil. certinho, saber, né, a linguagem do outro, conhecer um pouco mais. E você, Dé? Eu concordo com ela no ponto de ter uma abertura das duas partes, porque se você está numa equipe, seja você e o cliente, que é uma equipe, vocês vão construir algo juntos, né? Ou seja, uma Uhum. colaboração para algum projeto,
se ambas as partes não tiverem abertas, né, mesmo com linguagem técnica, porque a linguagem técnica, Uhum. ela vai, a dificuldade técnica, né, vai se quebrando com o passar das conversas, né? Sim, Mas principalmente, se não tiver abertura dos dois lados, não tem como, eu acho. Com sim. Principalmente na área Eu de vejo que é design. isso que a gente estava falando até na primeira pergunta, né? A gente acaba Uhum. sendo repetitiva, mas assim, hoje essa parte de você ter pessoas que conseguem se comunicar, né, se expressar mesmo, né? Seja por linguagem, seja por ideias, tá difícil. O mundo tá cada vez mais difícil. Primeiro que as pessoas elas pensam hiper rápido. E às vezes elas acham que elas te falaram e elas não falaram, entendeu? O que elas querem. Então, assim, hoje qualquer dúvida que a gente tem, eu acho que ser claro mesmo. O cliente falar, você anotou. E aí você tá na dúvida e você perguntar de novo, né? Eu acho que essas Uhum. parcerias, elas têm que ser mesmo assim. Claro, tá? A gente depois vai estar falando sobre como proceder mesmo, né? Para não ter problemas em outra pergunta, mas assim. Sabe aquele feedback que a gente fala? Tem que ser direto. Desde o material, de tudo que a gente mandar para essa pessoa, né, numa parceria, tem que ter feedback. Então, assim, você documentar mesmo, sabe? Por e-mail, para registrar, pelo WhatsApp, você mostrar, ó, é isso mesmo que você quer, sabe? Tá ficando assim. Então, Sim. assim, hoje eu acho que isso já ajuda um pouco. Eu coloquei essa parte da fala, eu já tinha falado antes, que né, essa parte dos designers é escala, artista, sensações, educadores, essa parte de metodologia. Porque, assim, não adianta, às vezes, você ir para um artista e colocar um monte de processos que você vai ter que fazer. Ele não quer saber, entendeu? Ele não quer. Exato. Então, às vezes, você já leva a peça lá para ele olhar, sabe? Já é diferente do educador. O educador já quer tudo, sabe? Assim, nos mínimos. Por quê? Porque ele é acostumado com isso no dia a dia. Então, isso já ajuda bastante, sabe? Você, às vezes, fidelizar o cliente entrar na sua onda, né? Vamos usar a linguagem mais mas assim, precisa disso. Não adianta ser hiper técnica lá, falar os necroptilídeos, que nem falou os amigos, que o cliente fala, o que é isso, né? Então, a gente mesmo com essa linguagem do 3D, da manufatura, né, Débora, tem que meio que dar uma policiada dependendo do cliente, porque não vai querer saber, né? Se tem alguma coisa, gente, vocês querem complementar? Eu acho que eu ia falar na parte até da Universal, tem 10 anos, Aham. né, atrás, mas nessa época dos ourives, era uma equipe de ourives e eu. Só um dos ourives, né, que é um amigo ainda hoje, me aproveitava e eu aproveitava dele, né? Os outros achavam que eu ia tomar o lugar dele, sabe? Uma visão totalmente fechada É para. duro, né? Às vezes ele me pedia, Débora, eu quero que você faça só o desenho dessa pontinha aqui para me ajudar na construção artesanal. Ou eu falava, me ajuda nessa parte aqui que você acha questão de tolerância, sabe? Então era uma troca maravilhosa, tanto que a gente virou amigo. Mas os outros e eu não achavam que eu ia tomar o lugar. Eu acho que assim também é em outras parcerias. A partir do momento que você não consegue aceitar, no caso meu, que foi a tecnologia, junto com o artesanal, a pessoa fica para Sim. trás. Entendeu? No Total. Fica. Não, isso acontece, tá? Isso a gente é julgada direto. As pessoas, infelizmente, elas não conseguem entender essas conexões que a gente tem e essa mente aberta, que foi o que eu comecei a live falando hoje. Porque hoje, para você lidar mesmo, você melhorar, gente, vamos ser sincera, você melhorar. Você tem uma pessoa lá que é especialista naquilo. Você não vai recorrer à pessoa se você precisar? Você vai querer fazer tudo sozinha? Para, né? É, Então, assim, eu. até usando
Eu vejo isso. um A pessoa exemplo. fica para trás mesmo, Sim. sabe? Eu falo da inteligência artificial hoje, né? Pra gente que é ou desenhista ou designer, Sim. achar que a inteligência artificial vai tomar tudo, mas não. Imagina! Olha, a gente trouxe os nossos eventos, né? Falamos toda vez disso. Porque hoje eu falo, é preferível ter inteligência artificial junto, porque é vários funcionários. Aham. E ajuda a gente um É isso montão de mesmo. tempo, sabe? Seja para modelagem, seja para fazer várias coisas, vídeos, textos, tudo, palestras, né? A gente sabe. Vai ser e-books. Então, assim, a gente tem que estar aberto hoje para todos os métodos. E principalmente para tocar informações com várias áreas. A partir do momento que você tem vários amigos de várias áreas, como a Débora estava falando hoje, você acaba, né, indo junto, né, nessa onda. Vamos, Fora o vamos para a aprendizado, quinta? né? Fala. Fora o aprendizado, né? Sim, Incrível. sim, é demais, gente. Hoje, gente, existe um modelo ideal de parceria entre makers e educadores. Como o 3D pode transformar o ensino? Vocês têm visto aí projetos no ensino? Então, eu tive pouca experiência com professor, assim. Mas eu acho que não fica tão longe do que a gente está falando aqui, certo? Sim, sim. Exatamente, Mas né? ninguém Trazer nunca a assim necessidade questionou do você se educador, dava para né? utilizar esse projeto. Por exemplo, vai, a gente falar de projetos articulados, né? Hoje, muitas pessoas, elas recorrem mesmo, né? Porque é interativo. Uhum. Então, isso já dá para ensinar. Dependendo da peça, ajuda bastante, né? Sim. Então, isso eu sou questionada na loja, porque assim, hoje a gente sabe, até para criança, né? Então, a gente tem que ter alguns projetos educacionais, é importante. Já chegou em mim alguns clientes e falaram: olha, Ana, você não acha interessante para isso? Aí eu meio que falava: não acho, porque vai quebrar, entendeu? Acho que também tem que pensar nisso, né? Vai para a parte educacional, tem que ser, não é o PLA, tá, gente? Depende de como você vai colocar o produto. Dependendo do produto, se é criança que vai mexer, tem que ser PETG, tem que ser ABS, porque eles derrubam, quebra, tá? A gente mesmo quebra. Sim. Essa semana eu republiquei 2 gurias que foram lá mexer e quebraram, que nem eu hoje. Então, assim, a gente tem que falar, né? Mas, assim, eu até anotei que no nosso grupo a gente tem uns projetos maravilhosos, assim, educacionais. A gente tem aí uma filosofia mesmo de algumas gurias que são escoteiras, tá? No nosso grupo, a gente trouxe até no nosso último evento. E, assim, são ações do bem, sabe? Eu mesmo coloquei um projeto de 3D de cadeira de rodas, não sei se vocês viram. Que Que coloquei cadeira de máximo! rodas feita em 3D. É, bem legal. E no nosso grupo, gente, tem guria que faz projetos de mãos para genesia de membro. Tem uma guria que está fazendo projetos de prótese de perna, também para uma pessoa que tem problema, entendeu? Amputação. Então, assim, hoje, para a parte não só educacional, mas também, né, essa área médica, bastante projeto, tá? Sim. E Gente, hoje, desculpa, pode pode falar. colocar, né? Eu, Pode falar. Você falou de área médica, para mim não é educacional, né? Pode Aham. ser até educacional. Eu mesmo Porque também. no 3D, né, a gente acaba ensinando as outras pessoas, né? Então entra o educacional na área médica, porque a gente está formando as pessoas para fazer impressão também. Tem. Na verdade, eu ia falar da área veterinária, de estudo Fala. cirúrgico, né? Aham, Eu tive alguns casos que eu pude pegar da tomografia, porque a tomografia é um escaneamento, né? aham, E daí puxar o osso em tamanho real. E daí, nesse workshop que eu fiz para professores, eu mostrei para eles. E daí ele falou: Débora, assim dá para explicar melhor, de uma forma mais inclusiva, para quem entende mais com o tato, né? sim. Que Sim, legal! então, o pessoal hoje, a gente se forma, tá? Faz o curso, e aí acaba também ajudando a amplificar, né, a informação. Então, no nosso grupo tem gente que faz órteses, trabalha com terapia ocupacional, então acaba formando, tá? E é muita gente que hoje
pega uma informação e acaba virando educador também. Se forma, Sim. sabe? E amplifica. O 3D dá essa possibilidade, né? Até se hoje vocês têm uma impressora, vocês estudam muito essa impressora, e depois vocês acabam até virando revenda e suporte. Uhum. 3D abre o leque, assim, Enorme. para várias frentes. Você estava comentando do scanner, né, Dé? Você mesmo, hoje você mexe com o scanner. Não é todas as meninas que mexem com o scanner e não é todo mundo da galera do 3D. E assim, hoje você consegue ter o scanner, se né, aperfeiçoar naquele scanner e também dar aulas a respeito disso, né? Então, ficou mudo, Débora. Tá meio mudo. Vê. Desculpa, gente. É que eu tenho pet aqui em casa e eles Guria. começam a latir e aí eu tenho que me deixar. Fala. Você Do ia falar alguma coisa? o que eu tenho visto, apesar de ser antigo, as pessoas ainda não. Tá mudo? Tá Não, mudo ainda? Não. Tá falando agora. As pessoas ainda não entendem o funcionamento dele, o que traz para mim consultoria individual. Às vezes o cara tem uma autopeças e tem uma impressora, né? E tem um pequeno scanner. Daí eu dou consultoria de como que ele pode, né? Fazer customização de peças, entendeu? Sim. Como usar o scanner, e é isso. É isso aí. A gente tem uma live, gente. É só procurar em Live Networking. Se eu não me engano, acho que é a quinta, que é scanner 3D da Creality, tá? É bem legal. que legal. A Débora tem qual scanner mesmo, daí você falou? A marca? É o da Shine. Olha que legal. A gente tem que, né, cada vez mais trazer conteúdo aí. Vamos bolar uma de scanner com você e outra guria com scanner também. Ah, bom, muito legal. Bora. Sim, vamos. Gente, sexta pergunta. Quais erros vocês já cometeram em colaborações e o que fariam diferente hoje? Teve algum projeto aí que deu ruim? Eu acho que para mim, no primeiro, eu tô falando, não de cliente, Tá. parcerias, né? Aham. Por conta da timidez, às vezes você deixa de falar alguma coisa, passa e o negócio dá ruim. Entendeu? Você já Entendi. tem que ver que no trem não vai ser Ou bom. se empolgar demais, né? Não, se empolgar demais, eu já até corro. A pessoa que chega já senta, né? Quero tomar café aqui, já quero ficar aqui. Não, né? Tem que limitar também, né? Com Você tem certeza. que, a gente tem que se policiar demais. Porque como a gente ama tanto falar do assunto, às vezes É abre verdade. Às vezes muito, os passa limites. todas as ideias, a pessoa vai lá e faz sozinha, compra uma máquina. Né? Porque tem gente que passa toda a informação. Também tem que Com cautela, pegar. né? Sim, sim. Mas no começo eu percebo isso, né? Assim, você vai falando, aí você começa a perceber que, né, não precisava ter falado isso. Então, Tem que dar uma preparada, né, gente? Não pode, dependendo do assunto, você tem que falar, não, eu vou falar depois disso, e vai dando uma segurada na onda. Eu vejo, gente, hoje, que essa parte de expectativa, o que me ajuda demais, assim, a não errar é anotar. Uhum. Tipo, Dúvida. tem que ir mesmo meio preparadinha, sabe? E falar com transparência dos lucros, dos gastos e dos lucros. Porque isso é uma coisa que às vezes o cliente tem aquela expectativa gigantesca e aí fica com o produto ali estocado, ou não consegue fazer aquele giro, né? E aí reclama. E aí já dá ruim, entendeu? Sim. Tem que conversar. Tem gente que é muito empolgada, né? Tem gente que quer um monte de produto e já fala, nossa, porque eu tenho certeza que eu vou vender, que não sei o quê. E eu já vi cliente que, vou colocar para esse cliente. Aí você fala assim, não, vou fazer uns 2, eu trago aqui, cor diferente, aí você vê. Porque também não é interessante você ficar com o seu produto parado ali, depreciando. Você pode Tá?
fazer sob, né, pedido, por que que você vai produzir um Sim, monte para deixar parado? Não faz sentido. sim. Isso acontece muito, tá? Já conversei com muitas meninas, do nosso grupo que tem produto em loja colaborativa, Hum, onde tem vários nichos, entende? Uhum. Às vezes as pessoas vão pela empolgação, né? Mas aí vai e coloca a melhor peça da pessoa, num tamanho ali maior, tal. E aí fica ali parado. Então, às vezes, você poderia ter, tirar fotos, mostrar para outros clientes, levar em eventos. E aí você fica com o produto parado. Não, não é hum, legal, tá? Se vai a dica do deu ruim, acho que é mais isso. E assim, o que eu queria falar é que você tem que fazer um contrato hoje de parceria. sem dúvida. Porque isso dá ruim. Você não faz contrato, faz por boca, bem. Não existe isso, tá? Ai, um confiança, não sei o quê. Você vai, gasta lá todo o material, faz. Ainda mais quando você lida com essa parte de insumos. Precisa fazer contrato, Uhum, né? Então, garantir ali que depois de aprovado você receba 50% do valor acertado e na finalização o resto dos 50%. Não existe isso, no final é 10 vezes. Não. Se você se resguardar por contrato, tiver tudo registradinho em cartório, tudo bonitinho, não é para dar ruim, uhum, né? Então, isso acho que é o mais. E mídias, eu ia falar assim, dá mérito. Porque hoje em mídia social tem gente que marca como se fosse a pessoa mesmo, sabe? E, por exemplo, Aham. né? Não coloca lá o modelador tal, aham, entendeu? Isso acontece e dá ruim mesmo, porque o modelador depois pode vir com um processo gigante. uhum. Então, isso que eu vejo mesmo as gurias falam, a gente troca em live, que isso dá ruim. Tanto que quando você vai imprimir uma peça que não é sua, você tem que ver lá se tá licença, se é free. Sim, Se não for, você tem que pagar bem. Não tem jeito, exatamente. né? Acho que vocês concordam, gente. É Sim, isso mesmo, né? Totalmente. completamente. Beleza, vamos para a sétima. A live tá demais, hein? Gente, como escolher com quem colaborar? Vocês têm essa coisa de escolher, né? Porque às vezes vem por indicação de um cliente. Há sinais que indicam que aquela parceria pode ou não funcionar? Como que você. Eu acho que até vem de algo que a gente já estava falando lá atrás, né? Tudo bem, pode vir, vem cliente de tudo quanto é tipo de carro, de não sei o quê, de não sei o quê, mas eu acho que você vai ter que ter aquela primeira conversa Uhum. para Sim. saber é foguete, sai fora, É, né? é. E você, É Ana? alinhar expectativas, eu acredito que é isso mesmo, né? Você tem que ter esse primeiro contato, entender o que a pessoa quer, antes de falar, de fechar contrato, digamos, né? Não, tem que conversar para entender. Eu vou ser muito sincera, assim, eu acho que essa parte do diálogo, se a pessoa não quer nem conversar direito, pra mim já é um sinal que não vai dar bom. Tipo, é. Então, assim, o diálogo tem que existir, né? Mas, assim, também marcar com a gente e cancelar, tipo, uma hora antes, É, não vai dar bom. realmente ela vai dando sinais, né? Vai, Por mais não que vai dar seja bom. a E primeira, a eu vejo que segunda. tudo que pesa, que é difícil, que, entendeu? Gente, é melhor não perder tempo ali. Você Uhum. tira o foco que você estava indo bem para uma coisa que você, poxa, fica amargurado, angustiado, fica achando. Não, tira essas caraminholas, porque às vezes é a pessoa mesmo que ela quer fazer, mas ela não quer, entendeu? Então Tem que já realmente perceber, né? é. Tem que ter aquela Eu falo percepção aí. muito, eu falo muito com alguns empreendedores sobre relacionamentos tóxicos. A gente sabe que tem gente que é assim. Isso também no profissional. Tem gente que não consegue, Uhum. né? É travado ali, não vai, entendeu? Sim. Então eu vejo mesmo isso e eu falo que esse é alter ego mesmo. Tem gente que é muito egocêntrico e é o horário dele, o jeito dele, que não sei o quê. Então, pra mim, Ana, eu não consigo, principalmente assim, a gente tá falando de artista, né? Então, falei, eu sou meio assim, né? Mas tem gente que é demais, gente. Tem gente que é over. Tem Tipo, não dá. que querem controlar assim, como se você fosse um funcionário mesmo, né? Sim, E aí, sim. e aí é que você vai colocar o limite, né? Não, peraí.
Eu vou até aqui, Sim. você vem até aqui e assim a gente continua. Se não, para por aí. Boa noite, Eduardo Renan Lindões. Ó, outros palestrantes aí com a gente. Demais, guris. Então, eu vejo isso, gente, porque assim, hoje, infelizmente, né, a gente lida com vários tipos de pessoa. Mas os sinais, eles são nítidos. E assim, hoje eu vejo isso mesmo. Tem pessoa que suga, suga, suga. E a gente não pode ter um tipo de pessoa que suga a nossa energia, sabe? A gente tem que ter uma pessoa que colabora, sabe? Que você se sente bem em se relacionar. É, pode às vezes ser mais fechado, mas assim, é objetivo, né? Então, você vai estudando mesmo esse cliente, né? E se Deus quiser, é para somar, não para só subtrair, né? Uhum. Gente, vamos para a oitava. Vocês querem falar mais alguma coisinha? É isso mesmo. Então Não. vamos lá. Quais dicas vocês dariam para monetizar e divulgar projetos colaborativos de forma justa e sustentável? Gente, a gente gosta de falar sustentabilidade. Sim. Eu acho que começar pequeno, né? Documentar todo o processo, contar a história do projeto, assim, humanizar, principalmente nas redes sociais, né? Que Uhum. você colocar a sua cara ali, né? Mostrar a essência do negócio, né? Eu acho que isso, Passar a verdade, né, Ana? É, isso com aí, certeza. isso aí. E você, Débora? O que eu tenho visto, eu digo de projetos que o pessoal olhou, achou lindo, maravilhoso, mas não quis. No caso do meu, que é escaneamento com impressão, né? Tá, Eu acho que antes de monetizar, você tem que fazer o cliente entender que ele precisa daquilo. sim. Envolver ele, fazer com que ele precise, e aí sim ele não vai. Aí o preço vai ser dentro daquilo que você, né, joga, planilha e material, custos, mas o principal é aprender eu acho que está dentro como é que fala assim? Do relacionamento com o cliente para que ele aceite, você envolver ele, principalmente eu vejo nessa área de escaneamento que a galera ainda não entende o que que é, entendeu? Não. Bom, porque você vai ter uma matriz do objeto, né? Uhum. Você vai poder produzir quando você quiser, e daí você vai envolvendo ele. É igual, vamos supor, como é que eu vou explicar? Nutricionista, assim, as pessoas precisam daquilo. Por quê? Ou porque querem ter um corpo, ou saúde. Por quê? Ela envolveu, pegou nesse ponto, nessa dor. Eu acho que a gente precisa pegar É na dor do Sim, cliente e pegar ele por ali, entendeu? Que aí ele vai pagar, sim. Exato. né? É. Exatamente. Eu acho também que a gente mostrar o processo todo, o tempo que vai levar, o material que vai usar, o custo do material, Com todas as certeza. informações mesmo, sabe? Porque aí você pega também o cliente por ali. Porque tem gente que acha que é muito fácil a tecnologia Ah, que a gente tem. Entendeu? Eu acho que a máquina de café expresso, que a gente não tem trabalho nenhum. Entendeu? E, tipo, não é assim. Você tem que mostrar que pode acontecer no processo dos testes de dar uma falha, porque às vezes o material não era aquilo que você pensava para aquele tipo de produto. Então, assim, hoje, quando você mostra isso através, né, das mídias e mostra esse processo de colaboração, o cliente você vai envolvendo mesmo ele, né? É verdade. Então, a gente falou do scanner, mostrar como funciona o scanner, né? Levar, mostrar uma peça, falar que você vai ter esse trabalho, que depois você vai fazer a impressão para ver se tá, né, fatiado certinho, se não tem nenhum uma falha, se você não vai ter que dar acabamento, né? Se ele não vai ter que dar acabamento, que às vezes você não consegue, né, atendê-lo. Então, assim, tudo isso já você acaba contando essa história e o cliente vai familiarizando, né? Eu, Sim. Com o que é, né? eu tive um caso, não é muito na minha área, mas é um caso de essa semana que eu digo de envolver a minha parte, né, Débora? Você tem que melhorar essa parte aqui de escaneamento e produção, que o cara queria um letreiro. Sei. Eu fui lá, ordenei, aí o letreiro grande, muito grande. Aí eu falei assim, meu Deus.
Aí vamos embora, né? Vamos fazer o orçamento. Aí ficou custoso, né? Que eu A tive que Rafa, dividir em lindona. várias partes e ele achou que fosse 470 horas de impressão. Uhum. E aí ele, mesmo assim, ele não entendeu. Então eu falei assim, o erro é meu. Porque eu falei, porque ele achou que era, o que que eu errei nesse processo? Uhum. Apesar Tá. de ter levado um querobel para ele, levei a plaquinha, eu fui envolvendo ele, mas eu errei nessa placa. Olha, essa placa vai sair mais ou menos esse preço, tal. Entendeu? Eu, mesmo falando tudo, horas, material, Ele não sei já o que, não queria sei o que, saber na hora, você já teve que dar. Porque assim, às vezes também tem cliente que é assim, né? Ele já pega pra barrar mesmo a não, ideia. ele foi super de boa. Eu ainda tô com ele, né? Eu, mostrei outras possibilidades para ele do 3D, o letreiro. Eu falei, talvez esse tal outro material seja melhor, mas para essa área aqui, eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui, entendeu? Tentando fazer aquele resgate dele de novo, entendeu? Sim. Eu acho que uma tática aí, gente, também é essa parte do valor né, de pagar. Às vezes dá um descontinho, né? Se for à vista, né? Tudo você tem que negociar, né? Mas Mas ele eu. jogou abaixo, muito, tipo. É, 10% aí do que foi. não, né? Aí não, entendeu? Aí eu acho que foi um erro meu de comunicação. Alguma coisa. Eu coloco assim para que eu possa sempre melhorar, entendeu? Sim. Às vezes você fazer um protótipo menor, né? Vou ser Eu fiz, sincera, que eu nem a fiz gente sabe de gente que faz maquete de arquitetura, né? Do sim. grupo. E às vezes o valor da maquete, né? Se você for pagar hoje, é bem alto. É. E em 3D você acaba o quê? Tendo um trabalhão de modelagem, tá? Estava conversando até com o Dani tá aqui vendo a live, né? Que a noiva dele é arquiteta e também vai entrar pro grupo logo logo, ela vai nos nossos eventos. E assim, gente, peraí, você vai modelar, você vai gastar um tempão também de horas ali, modelagem. Entende? Você tem que cobrar. Então eu vejo isso, sabe? Também não adianta, né? Você vai 400 horas de serviço, você falou? É quase um mês, né? Então, E aí eu coloquei, Para! se acabar a energia aqui, lascou para mim, né? Porque, porque a Que impressora ela é isso? volta. A impressora Não, ela tá? volta, né? Tudo bem. Não, Ok, mas volta a camada mais fria, rararara, enfim, aí eu não, para, guria. compensou. Tá certíssima, tem que cobrar. Gente, vamos pra nona. Ó, a Rafa. Rafa, minha guria lindona, palestrante, junto comigo, e vai me ajudar no meu workshop. Olha que linda. Foi a que me respondeu hoje daquela pergunta da Expo, se alguém ia ficar pra ajudar. Ela foi a que Ah, respondeu. Gente, vamos para a nona. Como garantir que todos recebam reconhecimento e crédito nas criações em grupo? Vocês têm alguma dica, alguma coisa que aconteceu com vocês? eu acho que contrato. Já falou, né? contrato e assim, se tratando de redes sociais, o tempo todo marcando a pessoa, né? Sim, Para que o sim. conhecimento Eu seja. também vejo assim, gente, que esse reconhecimento, né? Uhum. Ele é muito valioso, essas colaborações, né? Porque hoje um cliente que fala bem de você, né? Ele vai espalhar para mais pelo menos uns 3 clientes. Tem clientes que falam muito bem e que, gente, aí esse é pro resto da vida. Uhum. Porque a gente já fez lives aqui falando, né, disso. Porque todo mundo que ele tiver contato, ele vai mostrar aquele produto, sabe? Sim. Então eu vejo isso. O mais valioso de tudo isso é ter esses clientes assim que, sabe, além de ver a necessidade, parece que, gente, tudo que ele precisava, a gente foi lá e conseguiu, né? Então, isso é muito louvável pra gente, sabe? Engrandece o nosso trabalho, né? Eu coloquei uma live há 2 semanas atrás, falando com as meninas, que eu fiz um projeto de uma fênix para uma senhora que estava com câncer. E, gente, como foi importante para ela aquilo, sabe? É que nem tatuagem, o pessoal não Sim. faz. Então, assim, eu vejo isso, sabe? Então, conhecer esse cliente, também dar o que ele precisa,
atendê-lo de tudo que ele precisa já ajuda bastante. Eu participo de um grupo aqui na minha cidade e ele vai ter uma pausa, né? E aí eu sugeri para líder do grupo, né, fazer seja um porta-caneta, algo assim para uma decoração para deixar na mesa de todas as participantes com o nome. Cortou, Ana, um pouquinho. Fala de novo, guria, deu uma cortada. Eu estava conversando com a responsável desse grupo, né, sobre trazer alguma coisa que fosse marcante para as participantes, né? Uhum. A gente já está um tempo sem ver. Então, assim, e essa comunidade é algo assim muito importante. Ela, digamos que ela é uma rede de apoio, né? E eu sugeri trazer ou um porta-caneta ou algum, sabe, que seja uma decoração de mesa com o nome da comunidade para a pessoa bater o olho e lembrar daquilo, o quanto aquilo é significativo. Sim. A responsável, ela se emocionou na hora que eu falei, né, da importância disso. Ela falou, nossa, Ana, não tinha pensado nisso, né? Mas é algo que você não faz nem ideia que vai tocar na pessoa daquele jeito e toca. Né? Toca, é muito legal, né? A gente falar, porque assim, hoje, falar, né, de artistas e tudo, gente, às vezes a pessoa, ela tem a logomarca dela. Então, se você conseguir, né, fazer um projeto para ela, que ela consiga colocar, às vezes, a logomarca dela, né, em vários outros produtos, poxa, você já ganhou super, sabe? Sim. Ganhou super. Porque às vezes as pessoas elas têm, né, e não conseguem padronizar, não conseguem encaixar, e a gente consegue fazer isso com o cliente. Sim. Então já ajuda bastante, né? Seja modelagem de boca, prótese dentária, eu não sei, eu vejo muita gente, sabe, que às vezes é do mercado 3D, faz os produtos, mas às vezes não coloca a logomarca lá. Né? Que E seja aí pequena, também que seja, né, algo assim, mas tem que ter. Eu até pergunto pro cliente, você pode colocar a minha marca? Aí, às vezes, o cliente, não, eu quero a minha. Mas, né, isso é uma coisa colaborativa, Vamos dividir né? o Tem que ter alguma coisa. Vamos pra 10ª, gente? Não, tem que tentar, né? A 10ª. Para quem está começando agora, tá? Como encontrar artistas, designers e educadores dispostos a colaborar? Vocês têm essa busca? As pessoas chegam em vocês? O que vocês podem passar? Eu acho que você visitando feiras, esses locais, até encontros, você vai encontrar gente, mas a maioria vai chegar, né? Por conta desses encontros que você vai, grupos que você participa, grupo de impressão 3D, pô, todo mundo participa, né? Tô precisando de escaneamento, aí eu já coloco, aí da pessoa vai te conhecendo, e daí vamos chegando. Sim, né? Exatamente. Acho que o networking, né? Você tem que falar de você. Eu sou tímida, né? Tô aprendendo a falar mais sobre. Super bem, Débora. Não é tímida, não. Tá super bem, desinibida, guria. Imagina. Eu acho que o maior, gente, é assim, tá antenado no universo que a gente vive, né? Então, tem gente que fica, às vezes, fechada no mundo e não faz, além de não fazer postagem, material do que faz, do que oferece, a página da pessoa às vezes não demonstra todo o conhecimento que ela tem, né? Seja no LinkedIn, a gente hoje tem que estar, como eu vou te dizer, empreendedora, precisa se mostrar, não só o rosto, mas também mostrar tudo que oferece, sabe? Olha, eu faço esse serviço. Fala. Muitas vezes o boca a boca leva você muito mais longe do que você fazer a sua própria propaganda, né? Sim, mas no início, a própria família às vezes não tem esse conhecimento. Não. Tem gente que tem barreiras, né? Porque assim, a gente fala, olha, o 3D, tem muita gente que não conhece 3D, gente. Só quem no ramo da tecnologia, e mesmo assim, acha que é uma coisa, nossa, vou gastar muito, entende?
Então, tudo a gente tem que conversar. Mas, assim, a dica que vocês falaram dos grupos, dos eventos, das feiras, tudo isso ajuda muito. E, assim, eu vou dar o nosso grupo, né? Entrar em contato com a gente, o @empreendedoras 3D Power Woman. Tem vários segmentos do 3D. A gente pode auxiliar a encontrar o profissional certo, né? Fora isso, gente, a Expo 3D BR acontece. E além dos nossos eventos, a gente tem parcerias ali. Várias pessoas que têm assim, interesses em comum, visões. Então, muita gente, às vezes, não tem esses contatos. Precisa, tá? Os nossos eventos ajudam, mas imagina assim, por exemplo, né? Eu falei da gente ir num evento com pressa, ou fazer uma reunião com pressa. Uhum. Já não vai dar ruim. Tem que ir com calma, tem que levar lá, né, o seu contato, tem que se apresentar para as pessoas, né? Sim. E as pessoas. Então, tudo isso, acho que a dica maior é isso, né, gente? O que vocês acham? Com certeza. Amei. Eu falei que a gente está à disposição a ajudar, né? É isso. Só falei, né? Ana, eu conheci o grupo através do Emanuel, né? Campos. Sim, nosso amigo lindão estava no nosso segundo evento presencial. O Emanuel é um guri espetacular, né? Já gosto de falar dos meus amigos. E assim, o Emanuel vai estar com a gente sábado agora, no evento lá, 3D Prime, né? E assim, é uma pessoa que tudo que eu preciso, Emanuel, entendeu? Tem amigos que a gente é assim. Eu passei Então, 3 dias com ele em São Paulo, andando para cima e para baixo, então. é uma pessoa assim que tem uma experiência gigante, poderia ser fechado, mas não é. Ele é hiper antenado, traz várias frentes, e é isso que mais a gente precisa hoje no mercado. Pessoas assim, né? E eu vou te falar uma coisa, assim, off. Os meus opens não, open box, né, que eu fiz pro último evento, os 3, né, foram 6 colaboradores, mas os 3 que eu fiz ao vivo, Emanuel estava lá me vendo. Era eu e Emanuel no ao vivo. E eu agradeço demais, sabe? É isso que mais a gente precisa. Amigos que torcem pela gente, sabe? Gente, obrigado, viu? Obrigado a todo mundo. Obrigado, gurias. Querem falar mais alguma coisa? Ó, vocês foram Show de bola. espetaculares, viu? Tá aprovadíssima, Débora. Ansiosa pela palestra, é um assunto que eu amo, né? Os próximos stories aí vai poder falar melhor, né? Vai, eu na verdade, assim, por enquanto a trilha tá ok. Está sendo submetida às palestras, né? Seja a nossa de empreendedorismo feminino, quanto as de colecionáveis que a gente também agora é dono da trilha. E o que acontece? A partir do momento que eles começarem a divulgar, eles vão marcando a gente, entrevistas e tudo mais, a gente vai divulgando. Mas já fica o convite aqui, além da Expo, nossos eventos, hein? A hora que você estiver em São Paulo, tá? Ok. Beleza, gente. Fica com Deus. Boa noite. Tchau, tchau, boa noite. gente. Olha lá o Beijo, papai. até. Esse aí é gente boa também. Tchau.